Oi, pessoal, tá começando mais um episódio do podcast Vivendo Direito, o podcast jurídico sem juridiquês, e hoje a gente vai falar sobre imagem pessoal do advogado. Nós estamos com uma convidada muito especial, Mari, e a Isadora vai apresentá-la pra gente. Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio, nosso quarto episódio desse podcast que a gente não fala muito de juridiquês. Hoje não vai falar nada. Hoje não vai falar nada, a gente tá com uma convidada especialíssima para tratar sobre um assunto que é tão caro para nós advogados, né, ou para os que estão querendo entrar para essa carreira doida. Vou apresentar aqui a Mari. A Mari é consultora de imagem, estilo pelo Senac Goiás, é jornalista pela Universidade Federal de Goiás também e mestre em negócios de moda pela Luiz Business School. Chiquérrimo, em Roma, na Itália. Gente, já amei. E aí, eu trouxe uma descrição, porque eu também adorei, que ela é apaixonada pelo universo fashion, defensora de uma moda democrática e escolheu a consultoria para auxiliar as pessoas a se vestirem de forma consciente, para que elas comuniquem a sua melhor versão. E é sobre isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Para os advogados conseguirem comunicar o que eles precisam comunicar na hora de fechar um contrato, né, gente? Seja muito bem-vinda, Mari. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua carreira, da sua história, como que o mundo da moda veio aparecer na sua vida e o que você tem entregado e tem crescido dentro desse exercício profissional aí que você tá atuando. Oi, meninas, muito obrigada primeiro pelo convite para estar aqui no podcast Vivendo Direito. É uma honra poder participar e falar com o público de vocês. Vamos lá, eu sou jornalista de formação, então se tem uma coisa que eu gosto é de falar, né, gente? Estou no lugar certo. Com certeza. Mas eu sempre gostei muito de moda, sempre vivi isso em casa, assim, pessoal lá em casa, né? Minha mãe sempre gostou muito de arrumar, a gente sempre gostou muito de roupa. E essa paixão, assim, veio latente desde a época da faculdade de jornalismo. Eu até fiz um TCC de blog de moda, porque a gente tinha, né, na época, a opção de fazer um entregável. E aí fiz esse blog e tudo, mas eu sempre tive muita vontade de falar sobre uma moda que fosse realmente acessível, né? Então tem essa descrição da moda democrática, porque eu tava muito cansada de ver, por exemplo, look do dia. Ah, beleza, bonito, mas e aí? O que isso vai acrescentar, né? Por que isso faz ou não sentido pra mim? Então veio daí essa vontade de atuar nessa área da consultoria de imagem e estilo. Então eu busquei me especializar, né? Fiz o curso primeiro aqui em Goiás e depois fui fazer um mestrado fora. Já tinha muito tempo que eu queria ir para fora, sempre quis ir, na verdade, né? Para viver outro tipo de experiência pessoal, cultural. Então foi muito importante que eu conseguia, assim, ter um panorama mais geral da moda em si no mundo, né? Como que isso se dá, até a parte do negócio, da indústria mesmo. Isso me ajudou bastante quando eu voltei, né, para o Brasil ali 2019 e comecei a atuar, assim, de fato, como consultora de imagem e estilo. Estamos aí, Chique, né? achei chique. Mari, e assim, a gente que é advogado, né, a gente tem algumas normas, né? A gente tem que usar terno, quando a gente vai atender um cliente, isso faz total diferença, né? Se a gente tá de qualquer jeito, ou se a gente tá todo alinhado. A gente não pode entrar no fórum com qualquer roupa. Então, a gente tem as nossas picuinhas dentro do direito. Eu acho que até uma excesso de formalismo. É isso, mas assim, eu queria saber de você, em relação a tudo que você já sabe, como que a gente pode se investir melhor para passar uma imagem mais profissional? Assim, se você conseguir falar pro público do direito, como você imagina que um advogado, uma advogada, né? Porque acredito eu que o membro do Ministério Público já é outros 500. É outra O história. juiz também é outra história, mas a gente, né? A gente vende a gente, né? Com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente pode usar da nossa imagem para talvez fechar melhores contratos. Eu acho que é importante a gente começar pontuando que a imagem, ela sempre vai ser uma porta de entrada para nós, né? Porém, quem define o caminho é o nosso conteúdo. Por que eu tô falando isso? Não adianta nada a gente montar uma imagem de algo que não nos representa. Que é o que eu acho que acontece com muita frequência quando você tem um dress code muito formal, né? Então, a galera já
vai no terninho porque é o que tá mais fácil, é o que tá ali, né, que todo mundo sabe que vai funcionar. Eventualmente pode ser que isso não se sustente, né, se for o caso. Claro, o direito, né, essa parte, esse universo, ele exige muito essa formalidade ainda, apesar de que a gente já vem quebrando um pouco mais, né? Cada vez mais a gente vem quebrando isso, até por esse respeito à individualidade de cada um, né? Não é todo mundo que se sente bem de terninho. Vocês não concordam? Eu concordo né? totalmente. E a gente mora numa cidade muito quente, né? Que é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que quando a gente vai falar de se vestir bem, a gente pode levar em consideração alguns pontos importantes. O primeiro é o tecido. A gente dá muito pouco pelo tecido, pelo tipo do tecido que a gente está usando, mas ele é muito importante. Por quê? Você vai pensar, às vezes, um tecido que não vai amarrotar tanto, ou um tecido que não vai ser tão quente, porque aí você não vai ficar morrendo de calor e não vai se amassar tanto o dia inteiro. E é muito difícil a gente encontrar essas duas características juntas. Mas vai depender do dia e da ocasião que você vai frequentar. Então, por exemplo, você sabe que tem aquele dia que você vai prospectar um cliente novo. Pode ser uma ótima oportunidade para você usar um tecido mais estruturado. A alfaiataria é o exemplo que a gente tem mais comum. Mas se tiver um dia muito quente, às vezes você pode ir de linho. O linho é um tecido super clássico, super fino. Amarrota? Sim, mas linho amarrotado é chique, gente. Mas a cor influencia? É isso que eu ia perguntar, porque Claro. assim, eu não sei nada sobre o assunto, mas eu já ouvi falar que tem a questão da colorimetria, né? E tem também outra, que é a sua paleta de cores e tal, mas tem também a cor que demonstra algo. Tipo, por exemplo, pode ser que dentro da minha paleta não tenha o preto. Isso. Mas o preto indica, sei lá, seriedade. Eu tô chutando aqui. Não, e é engraçado isso, Mari, só antes de você complementar as baboseiras que às vezes eu e a Beatriz estamos dizendo. Nada, vocês estão É porque, às vezes, a gente fica vendo, assim, rede As social. blogueiras, a gente tiver as Aí, blogueiras. beleza, ela escolheu uma cor, suponhamos que seja azul para fechar um acordo, vermelho para uma isso. audiência combativa, uma audiência que ela entende que vai ser difícil daquele enfrentamento, ou branco para, sei lá, transmitir paz, serenidade. Então, assim, Atender o um que você cliente. pode nos orientar com relação a isso também? Opa. Vamos lá, esse era o meu segundo ponto, inclusive, porque realmente a gente precisa pensar tecido, cor e modelagem. Eu coloquei nessa ordem, né, porque realmente o tecido faz diferença, tipo, na forma com que a gente, né, sente até o ambiente físico, as mudanças de temperatura. E, gente, vocês estão totalmente certas. A cor, vocês não estão falando baboseira nenhuma. A cor faz muita diferença. Inclusive, é o ponto, a característica que o nosso cérebro mais registra. Pode ser que, por exemplo, vocês não lembrem qual foi a modelagem que eu usei, mas talvez vocês lembrem que eu estava de roxo com amarelo no dia Entendi. da gravação do podcast. Então, assim, a gente registra muito essa informação de cor. E aí, quando a gente tem isso, a gente tem duas vertentes. Uma, a gente fala de harmonia, que aí a gente fala de coloração pessoal. Vamos segurar esse assunto aqui um pouquinho, porque isso é assim, a gente precisa fazer todo o procedimento técnico e tal para poder descobrir isso. Inclusive, quem quiser, faço, né? Coloração pessoal. Mas a gente tem esse significado das cores, que é o que a Isadora estava falando pra gente, né? Cada cor tem um significado. O que acontece? O preto, por exemplo, né? Todo mundo tem o preto, assim, a cor mística. sou. Todo mundo, né? Fala que não tem preto na cartela, a galera já tá assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E a gente precisa falar que o preto, ele realmente transmite autoridade, ele transmite seriedade, mas ele também transmite distanciamento, frieza, poder. Todas essas são características associadas ao preto. E a gente tem outras maneiras de transmitir, por exemplo, a autoridade sem o preto. Né, a gente pode fazer isso também com o tecido e a modelagem, por isso eu sempre falo da combinação dos três. Então, Nossa, pode não ser... sabia isso. Pois é. Então, quando você vai falar de uma roupa, a gente tem mania de colocar tudo numa caixinha só. E, na verdade, não. A gente tem várias caixinhas, né? Então, você pode estar ali com uma blusa, por exemplo, mais formal, de um tecido um pouco mais formal. Vamos supor, um crepe, né? Tipo um crepe soltinho, que é um tecido geralmente mais sofisticado. Ele poderia ser, por exemplo, um tom café, que ainda é uma cor que é sóbria, né? E ainda assim não é o preto, para quem
não harmoniza com o preto. Ainda assim, se você se sente bem com o preto, acha que isso que vai te trazer mais empoderamento, acho super válido. E aí, a gente tem que prestar atenção nas informações dessas cores. Então, vermelho, né, que foi citado também, é uma cor que traz muita paixão, muita energia. É uma cor, assim, com muita vitalidade. Será que no dia daquela audiência importante você vai de terninho vermelho? Será que é uma boa ideia? E rosa. Porque tem Rosa. gente que vai pra audiência de terninho rosa, pronto, falei. Então, rosa é uma cor super feminina, é uma cor doce, né? É uma cor que traz essas informações mais delicadas. Mas transmite fragilidade. Depende de quem tá olhando, porque aí tem isso, né? A nossa imagem sempre tá vinculada à percepção do outro. Por isso eu também falo de imagem de quem você é, né? Um fala sobre a percepção do outro, a outra vertente fala sobre quem nós somos, como a gente se percebe. Pode ser que sim, transmita uma imagem para alguém de fragilidade. A outra questão que é interessante a gente pensar é a tonalidade dessa cor. Então, um rosa bebê é diferente de um rosa pink, que é diferente de um rosa seco. Então, imagina, o rosa bebê com certeza vai ser muito mais frágil. Você tem aquela impressão de menininha, de doce, né? Já o rosa pink, você fala, nossa, essa aí é ousada. Ousada, terninho pink, né? Muito criativo. Muito. As cores vibrantes, vermelho, pink, um verde, assim, muito arregalado, um azul muito arregalado, assim, meio turquesa, é sempre mais criativo, né? Então, você vai chamar atenção, gente, você vai destacar. Não é todo mundo que usa essas cores, assim, mistura isso com muita facilidade. E aí, a gente tem o rosa seco, que é uma cor um pouco mais opaca, mais suave, mais escura. Rosa seco seria o… Ai, meu Deus, aquele que tá em alta agora? Ai, eu não… Seria assim, um rosa, imagina que a gente tem… Imagina um tom de rosa, um pouquinho mais escuro, sem ser o pink. Você joga um baldinho de cinza, hein? Ah, entendi. Entendeu? Ele é mais Mas, suave. Mari, só um ponto. É importante para que que a imagem ela faça essa correspondência entre o que a pessoa está vestindo. Porque às vezes, por exemplo, eu não sou uma pessoa criativa. Eu não sou. E eu não consigo me vestir assim. Uhum. E aí eu transmito a imagem mesmo de quem eu sou. Assim, eu praticamente sou advogada o tempo todo. Né? Assim, é muito difícil eu ter roupa curta. Eu não me sinto bem mais. Eu já fui assim, gente. Assim, já nos meus 20 anos. Mas hoje eu não me sinto mais. Eu gosto de ser clássica e tudo mais. É importante que haja essa correspondência entre a imagem que a pessoa quer transmitir e o que ela verdadeiramente é. Com certeza, até porque eventualmente você não consegue sustentar uma imagem de quem você não é, né? E assim, mesmo quando a gente está fora da formalidade do trabalho, por exemplo, que vocês estão em outro ambiente que permite, às vezes, o curto, né? Quando ele fizer sentido, uma cor mais vibrante, é importante que exista um alinhamento ali, né? Que aquilo tudo, de alguma forma, se amarre e faça sentido, né? Então, assim, a gente não pode ser algo muito diferente no trabalho e na vida pessoal, né? Precisa ter uma linha que conecta essas duas facetas, porque é o que faz sentido pra gente. A gente tá sendo a gente o tempo inteiro, independente do trabalho ou do lazer, né? Esse é o ponto. Uma coisa que eu reparei, assim, e até pelas convidadas que a gente já trouxe aqui. Eu fui pegar a homenagem na Câmara e eu fui, se eu não me engano, com linho, né? Assim, eu fui mais jogada, não mais jogada, mas não fui de terno, entendeu? Não fui de terno, advogada, quadradinho e tal. E chamou muita atenção para as pessoas que estavam lá e todo mundo elogiou. E teve uma convidada que eu não me lembro quem foi, que veio de tênis também. Foi a Nicole? Acho que foi a Nicole. Não lembro. Assim, sabe? Acho que as mulheres dentro do direito, elas estão conseguindo sair um pouco, porque isso me irrita muito. Eu sou zero formal, entendeu? Ao contrário da Isadora, eu gosto de coisas diferentes. Entendeu? Eu gosto de Ela é mais roupa dinâmica. diferente, de tudo diferente. Então, me irrita um pouco eu ter que sempre usar a mesma roupa. E eu reparo, assim, que quando a gente tem a ousadia, né, de sair um pouquinho, assim, faz diferença. As pessoas notam muito. Não, e uma coisa interessante é porque isso no direito é muito forte. Muito. Muito forte. Por exemplo, a gente, há um tempo atrás, eu acredito que isso tenha mudado, mas quando eu me formei, não era permitido
que nós entrássemos de tênis, que nós fizéssemos uma sustentação moral de calça jeans. Eu, inclusive… De calça jeans, realmente. Eu, inclusive, já fui barrada. Eu toda feliz, ia fazer a minha primeira sustentação no Superior Tribunal de Justiça. Falei, nossa, vou arrasar com conteúdo na ponta da língua. E aí, eu tava com uma calça, ela não era um jeans, era, sei lá, um brim preta. Uma sarja, tipo Ai, sarja preta. Assim. Mari, não lembro. Mas, enfim, fui com essa calça, saí daqui de Goiânia. Bonitona, com certeza. Aí, fui até Brasília. Quando eu entrei no salão para fazer a sustentação moral, aí veio uma oficial e falou assim, doutora, a senhora não pode entrar na sessão com essa roupa. Aí eu falei, como é que é? Aí ele falou assim, você não pode. Aí eu falei, mas o que tem de errado, né? Porque, assim, a gente pensa que o formalismo, ele se dá porque a roupa às vezes é fechada, ou porque você tá, sei lá… De preto. Ou porque de a calça preto. era preta. Exatamente. Vamos voltar a falar do tecido. Tá, beleza. Aí, menina, eu sei que eu fui, me virei, tinha um shopping… Eu, assim, eu já tinha feito a inscrição, e aí eu cheguei um pouco adiantada. E aí ele falou assim, olha, tem um shopping que geralmente… Porque esse problema não aconteceu só com a senhora. Com vários advogados que já aqui vieram. Vai no shopping ali e vê se a senhora acha pelo menos um tecido abaixo do joelho. Ou um vestido com um tecido abaixo do joelho. E aí, a primeira loja que eu entrei, comprei, fiz a sustentação oral e fiz naquele sufoco. Mas eu não sabia disso. Por exemplo, no Supremo Tribunal de Justiça, você não entra sem blazer. Sem beca. Você não entra. Você quer assistir alguma coisa, tá. você não entra. Assim, aí pra sustentação oral… Aí Tem outra roupa. Outra roupa. Mas é isso, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar certos cuidados. Hoje, eu acho que a gente pode entrar, né? Assim, que eu já vi que tá acontecendo agora, até em outros estados, né? Assim, porque existe uma diferença. A moda, na minha visão, ela é muito diferente em cada estado do Brasil. Assim, não é que goiano se veste de um jeito. Geralmente, a gente aqui em Goiás, a gente é muito arrumado, né? No Rio, o povo se veste, assim, bem tranquilão. E nas cidades litorâneas, existem tribunais que permitem, por exemplo, os homens de usar bermuda. Porque, gente, assim, É muito quente, sabe? Não, Se a pessoa tiver que fazer diligência, né? Que é ir de um fórum até o outro. Ou ir do fórum até, sei lá, uma Xerox. E tiver que andar naquele sol, pelo amor de Deus. A gente que é mulher, a gente ainda consegue colocar um vestido, né? Mas e o homem? Não, realmente. O clima, né, é um fator determinante pra roupa. É impossível a gente falar que não, um lugar que é mais frio, um lugar que é mais quente, um lugar que é mais úmido, né? Tudo isso influencia e impacta no nosso conforto. Mas eu achei muito legal, Isadora, a sua história, porque traz aqui pra gente algumas reflexões, né? A primeira que eu coloquei lá no meio da história é do tecido. Gente, vai por mim. Quando eu tô falando pra vocês do tecido, que às vezes, assim, se você coloca uma calça de um tecido mais fino, então vamos colocar aqui um crepe, uma alfaiataria, né? Uma calça com uma modelagem um pouquinho mais reta. Às vezes você consegue pôr essa calça colorida, mesmo num tecido mais fino, né? Agora, quando você faz o contrário, coloca uma cor sóbria num tecido mais informal, o jeans, a sarja… Gente, não adianta. A percepção é diferente. E nítido, né? É nítido. E por isso eu comecei falando de tecido. Agora, é muito interessante também a gente perceber que a gente precisa respeitar e entender os lugares para onde a gente vai. Certo? Então, da mesma forma que se você… Hoje você sabe, então já fica a dica pra quem aí, né… Não sabe. Tá começando. Pra quem tá começando. Mas assim, você sabe que lá no tribunal… No STJ. No STJ, você não pode entrar sem blazer. Gente, deixa o blazer no carro. Você não precisa andar o dia inteiro na rua com um blazer, né? Deixa o blazer no carro. Quando você chegar lá, você sabe que vai pra lá, veste o seu blazer. Da mesma forma que ninguém vai, assim, numa feijoada no samba lá, meio-dia de blazer. Porque você vai morrer de calor, né? Então, assim, o dress code, né, que a gente chama, às vezes a gente acha um saco. E eu super entendo, porque é chato, assim, a gente ter que seguir esse padrão de regras, assim. Mas ele existe justamente para que a gente respeite o ambiente e as pessoas que estão lá, né? E eu acredito muito na mudança desse dress code ao longo dos anos. Que é isso, é você poder usar
um tênis. Gente, um tênis… É um tênis. Ele não é tão informal, não é a gente não tá falando de um tênis esportivo de academia. A gente tá também não tá de falando de All-Star. Exatamente, a gente tá falando… E mesmo se fosse um fosse, All-Star, é. né? Quem lembra Um lá All-Starzinho branco. da vice-presidente dos Estados Unidos durante a campanha de terninho All-Star, né? Isso é outra coisa que eu acho interessante trazer. A gente, né, mais uma vez falando de caixinhas. A gente acha que quando a gente coloca uma roupa alfaiataria, automaticamente você precisa combinar ela com uma camisa Não, social. exatamente. Foi isso que eu te disse, E assim. um saltinho, sabe? Um escarpão. E não, sabe? Não necessariamente. Você pode colocar a sua alfaiataria com um tênis fechadinho, né? Com, enfim. Existem alguns elementos, na verdade, na roupa que são mais informais. Por exemplo, quanto mais pele de fora, mais informal é. Isso acho que já é tranquilo, todo mundo entende. E aí, a mesma coisa acontece com o pé. Né? Às vezes, até uma sandália muito aberta vai ficar mais informal do que Tipo uma rasteirinha. tênis, exatamente. Uma sandália sem sustentação no calcanhar de fora, às vezes vai ficar mais informal do que um tênis. Um mule, por exemplo, que hoje está muito na moda, acho que dentro desse ambiente pode ser mais informal do que um tênis. Né? Então, é a gente avaliar esses pequenos detalhes que a gente às vezes acha que é muito bobo e faz toda a diferença, né? E para os homens, assim, o que você acha? Olha, para os homens, eles têm um universo um pouco mais restrito, né? Do que o nosso, que de alguma forma é bom e é ruim, né? É bom porque eles têm menos chance de escapulir. E é ruim também porque eles têm menos opções disponíveis, né? Mas para os homens, por exemplo, é tomar muito cuidado com tênis muito esportivo. Então, tênis com cadarço, por exemplo, tênis com cor neon. Não adianta, né? Muito eu acho assim que o que mais quando eu olho, né? Isso aí é coisa da minha cabeça. Eu olho, por exemplo, um homem advogado de terno, eu consigo entender que pra ele é fácil botar um terno, mas eles não têm cuidado com certas coisas. Aí é o amassado, aí é um terno amassado, é um terno… a combinação entre a camisa e a gravata. Não, mas nem é, assim, questão de combinar. Eu acho que é a questão do cuidado. Tipo, ele tá, às vezes, com um sapato imundo. Ai, não. Isso é horrível. Esses detalhes, né? Homens, prestem atenção. O terno vai até a metade do seu tornozelo, a calça, ok? Abaixo disso, ela fofa, fica feio. Tá bom? Não fica bom. Não, e bote meia decente, pelo amor de Jesus. Ou ela combina com o sapato, ou ela combina com um terno. Ela não é uma cor entre os dois, tá? Ou ela é da cor do sapato. Uai, não é da cor da calça? Ou é da cor da calça. Ou é da cor de um, ou é da cor do outro. Tá. Pode ser tanto da cor da calça como da cor do sapato. E é muito brega. Desculpa, mas desculpa, é brega. Aquele pessoal que bota terno e coloca meia de dinossauro. Eu não gosto dessas meias. Gente, assim, infantis. É aquela coisa. A pessoa às vezes tá querendo expressar um pouquinho de… Vamos assim, né? Eu entendo o conceito do brega, mas às vezes a pessoa tá querendo expressar um pouquinho de personalidade. Mas aí o que acontece? Você precisa sustentar. Mas no terno? Às vezes, se ele tá com um terno impecável e aí ninguém tá vendo, ele senta e aparece a meinha dele lá de Pato Donald. dinossauro, sei lá, exatamente. Às vezes você vai falar, nossa, esse cara é Diferente ele. diferente. Esse cara é corajoso, né? Então, assim, às vezes é essa expressão de personalidade, mas aí você precisa prestar atenção nos outros detalhes, né? Não adianta, terno, gente, tem que passar, né? Diferente do linho, que é um pouco mais… que é aceitável, assim, andar amassado, porque o linho… Assim, porque ele amarrota. Ele amarrotou. A alfaiataria precisa ser passada, né? Você precisa prestar atenção nisso. Aí, entre camisa e gravata, que a Isadora pontuou, né? Que às vezes esse contraste diferente da camisa com a gravata não vai ser assim agradável aos olhos do público, sendo que você vai lá fazer uma sustentação oral, ninguém vai prestar atenção no seu rosto, só na sua gravata. Não é interessante isso. Aí entra inclusive a harmonia, né, que a gente falou da coloração pessoal. Os homens, gente, subestimam muito a coloração pessoal, mas eles precisam mais do que as mulheres. Eu também acho. Eles não usam maquiagem, eles não pintam cabelo, eles usam menos artifícios para poder trazer pontos de cores que os valorizem. A mulher, por exemplo, eu sempre falo, você gosta de batom vermelho?
pode colocar um batom um pouco mais pigmentado. Isso vai trazer atenção para sua boca na hora de você falar com as pessoas. Agora, se o cara coloca essa gravata com essa camisa e as cores estão muito assim, muito contrastadas, muito misturadas, sai muito ali, sei lá, vamos supor, uma camisa com lilás, aí o cara vai e coloca uma gravata assim vermelha, sabe? Um negócio muito estampado. Então, assim, não adianta, as pessoas vão olhar pra sua gravata, elas vão olhar. E Mari, deixa eu te fazer uma pergunta assim, que eu acho que a maioria das pessoas que tá começando na advocacia sente. Principalmente que você falou do tecido, né? A gente sabe que uma seda é caro. Um linho é caro, né, minha gente? Um 100% algodão também é caro. Tem como a gente se vestir de forma barata e bem? Olha, tem Boa. como. Sempre tem como, mas precisa procurar boas opções. Então, esses tecidos que a gente está falando, linho, algodão, seda, são tecidos que a gente chama de fibras naturais. Elas vêm direto da natureza, né? Por isso elas são mais caras. Aí a gente tem alguns tecidos de fibras sintéticas. E essas fibras sintéticas, elas trazem alguns benefícios e alguns malefícios para o tecido. O benefício, amarrota menos, é mais barato. O malefício, mais quente. Né? Então, assim, é você ponderar, né, entre essas duas coisas. Mas trazer, às vezes, por exemplo, alguma coisa, um poliéster, uma mistura entre os dois. Às vezes, não 100% poliéster, uma mistura de algodão com poliéster. Pode ser que você encontre essa opção um pouco mais em conta, né, para poder usar, né, no dia a dia e não ter que, assim, investir uma grana muito grande num primeiro momento. Então, essas misturinhas com fibras sintéticas vão ajudar aí nesse sentido. E pros homens, assim, porque assim, eu acho que pra eles é um pouco mais complicado. Não, e eu ainda tenho algumas outras perguntas. Mocassim sem meia, pode ou não pode? Mocassim sem meia. Olha, teoricamente pode. Teoricamente pode. Agora também depende muito da combinação da calça. E também acho que é cultural. No sentido de, lá na Itália, por exemplo, os homens andam de terno assim. Pra cima e pra baixo. Normalmente, até porque não faz, assim, no verão faz. Mas no inverno, né, não faz frio. Então não faz esse calor todo. E eles andam muito as calças que a gente até chama de calça de corte italiano, cigarrete, assim, né? Isso, Que é mais que curtinha. tá super na moda. Eu fico andando no fórum vendo. Que é mais curtinha com um sapato sem meia, né? Por que a gente que causa estranhamento? Porque a gente não tá acostumado, gente, a ver, né? Não é cultural pra nós. Então, é normal causar estranhamento, esse tipo de estranhamento. Mas mas poder… Pode. Não, você pode o que você quiser, né? Não, desde que você possa entrar, né? Isso. Mas assim, eu acho interessante, porque realmente, né? Na Itália, na Europa em si, o pessoal se veste muito bem. De verdade, assim, é muito difícil você ver alguém se vestindo mal. vestido. Os homens principalmente, e é isso, eles são alinhados. É uma coisa diferente, assim. Eu vejo, né, pelo menos a visão de mulheres para os homens. Tem o homem que veste a bermuda, o sapatênis e uma blusa, e ele tá alinhado. E tem homem que veste a mesma coisa e não tá alinhado. E eu não consigo entender qual que é a diferença, porque às vezes é o mesmo… Tipo assim, a bermuda também é jeans, sabe? É a qualidade do material e, às vezes, um pequeno ajuste de modelagem. Um bolso num lugar, o tipo do jeans, ou o tipo da sarja, o tipo que geralmente bermuda, o pessoal usa muito jeans, sarja, né? Então, é o tipo, a qualidade do material, o tipo de combinação de cor. Pode ser a modelagem não tá caindo bem, a depender do biotipo da pessoa. Tudo isso influencia, gente. A gente às vezes acha, nossa, mas tá igual. Tá igualzinho, mas não é igual. Depende muito desses pequenos fatores. Pois é, porque assim, eu particularmente, eu acho péssimo aquelas calças extremamente justas pra homem. Eu tenho a impressão que vai porque agora tá na espocar moda. aquele lugar. É. Porque Quando o cara senta, né? porque assim, Ai, uma que coisa é um terno slim.
né? Que ele tem, assim, uma modelagem, não sei, me Sim. corrija. Uma modelagem um pouco mais ajustada, que não tá Isso. parecendo ali sabe, Um saco de feijão. um saco de feijão, aquele não, que negócio não que tá parecendo protege que tá, um bujão de gás, que enfim. tá prendendo a circulação, né, amiga? Isso. Aí eu tenho, assim, alguns advogados, eles se vestem desse jeito. E isso, assim, ao meu ver, compromete a transmissão da mensagem que ele quer passar. Não adianta falar que não, ser hipócrita a gente dizer que não compromete, né? Eu acho que aí cabe sempre bom senso, né? Do tipo, quer usar um terno mais ajustado? Tome cuidado. Realmente, você colocar um negócio muito colado, acho que para ambos os lados, para as mulheres também. É aquilo, você delimita um pouco mais as linhas do seu corpo e isso traz traços de informalidade, né? Então, fora quando a gente vê, né? Eu dei esse exemplo, né? Do pessoal lá na Itália e tal. É ajustado, não é justo, é ajustado. Né? É um trem alinhadinho demais. Ajustado, é diferente. E esse alinhamento faz toda a diferença, que é o detalhe. O detalhe da barra, o detalhe do blazer, o ombro tá no lugar, tá terminando aqui no punho, né? Ou tá sobrando aqui pra frente da mão. Isso. Tudo isso faz diferença. Tá manchado, tá com cara de puído, né? Então, às vezes, você vai pegar duas pessoas, ambos estão de terno e sapato. Um com o terno todo amarrotado lá embaixo, sobrando barro, ombro esquisito. Então, tudo isso faz muita diferença, esse alinhamento. E aí, gente, cabe sempre o bom senso, né? Deixe as roupas mais coladas no corpo para ir na Vila Mix. o ambiente de lazeres. Nem tem, ainda tem Vila Mix, gente? Nem sei, Ainda gente. também não. Acho que Eu sou de agora outra é vilão, época. né? Ah, tá. Então, Mas, vai pra esse enfim, lugar. né? Deixe para os ambientes de lazer, que eu acho que é onde cabe mais, porque traz uma sensualidade também, né? E você tem alguma, assim, dica para mulheres e homens, na sua visão, advogados, de peças-chaves? Por exemplo, assim, não, mulheres não quer errar? Isso. Não, e Homens não quer errar. Eu sei que é difícil, que cada um tem a individualidade, eu entendi. Mas assim, às vezes pra pessoa que tá começando, né? Que, por exemplo, vai atender um cliente importante, ou então… Porque assim, ir pro tribunal é tranquilo. Todo mundo sabe como que tem que ir pro tribunal. De terno, gravata e pronto. Mulher tem que colocar o terninho e é isso aí. Mas às vezes atender um cliente no dia a dia do escritório. Porque assim… É diferente, sabe? Você ir pro tribunal, você ir despachar com o juiz do seu dia a dia como advogado. Não, e só complementando o que a Beatriz está dizendo, se é possível fazer boas escolhas nessas lojas de departamento, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos a 44, que também oferece uma série de possibilidades de compra. Então, assim, eu queria que você trouxesse umas dicas. De peças-chave. Vamos lá. É sempre realmente desafiador a gente falar de peças-chave, justamente por conta do estilo, né, de cada um. Mas eu acredito que para as mulheres, por exemplo, você ter uma boa blusa que seja de um tecido fino. O que é um tecido fino? Um crepe, pode ser de poliéster, né, que é aquele tecido bem molinho, assim, fluido, que ele tem cara de sedinha. Mas ele não é seda, porque a seda é cara, né? Mas assim, uma blusa com um tecido um pouquinho mais fluido, de manguinha, né? Em uma cor mais sóbria. O que é uma cor mais sóbria? Não é só preto e branco. Pode ser um marrom, um vinho, um verde musgo, azul marinho, que é a cor que mais combina no planeta, é azul marinho, né? Eu amo. Numa cor mais sóbria. Então, acho que é uma peça-chave, porque você vai poder combinar essa peça com qualquer um e que, independente da ocasião, vai ficar arrumadinha, com essa sensação de arrumadinha, né? Ela tem aquele caimentozinho que a gente chama de orgânico, que ela fica assim, você põe ela pra dentro da calça e ela se arruma assim, sabe? Então, esse tipo de tecido, ele é muito interessante aqui. É um tecido que não amarrota. Então, você vai sair de casa, você não vai chegar lá no seu cliente toda amarrotada, né? É um tecido barato. Aí, gente, atenção na costura, né? Então, no acabamento, né? Pra ver se esse tecido não tá, assim, aquele tecido muito puído mesmo, né? Porque quando a gente tá falando de 44, a gente sabe que a gente tem diferentes qualidades de roupa. Mas não tem problema nenhum, a gente encontra ótimas peças na 44,
ótimas peças em loja de departamento. Ultimamente tem tido muita coisa legal em loja de departamento. Até tá assim, eu acho que os valores estão até um pouco mais caros ultimamente, porque eles têm uma linha um pouco mais premium, assim, de roupas, né? Só uma curiosidade, a moda chega antes nas lojas de departamento? Depende da loja, até porque, mas costuma chegar porque a loja de departamento roda mais rápido. Toda semana, você for na Renner, cada semana tem uma vitrine e uma disposição diferente Tá, de e roupas. pros homens? E aí, para os homens, eu acho que a gente não pode fugir muito da camisa. E aí, eu vou colocar a camisa de manga curta. Uma camisa de manga curta. Por quê? Faz muito calor, gente. Você não tá indo, às vezes, para um local com ar-condicionado o tempo todo. E aí, pode ser uma cor, às vezes, mais clara, né? Mas que mantém esse tom sóbrio. Às vezes, um rosa claro, um lilás claro, um branco, um off. Ou, se for a preferência mais escuro, azul marinho, né? E o que você acha de estampa, não estampa, mas camiseta listrada, xadrezinho? Super cabe, só atenção com a proporção dessa estampa. Como assim? Tamanho do bolinha, tamanho do xadrez, tamanho da listra. Vamos imaginar juntos aqui uma camisa com a listrinha bem fininha. Agora uma camisa com a listra bem grossa. Do xadrez. E também, assim, eu penso, no meu olhar, ser mais bonito quando a pessoa tá, por exemplo, com a gravata lisa do que com a gravata de listradinhos. Eu já não sei. Isso é gosto pessoal. Eu acho que, assim, é gosto pessoal. Acho que o importante, na verdade, é você pensar na combinação da camisa com a gravata, para não causar muito impacto visual. Mas, assim, não tem problema a gravata ter algum tipo de estampa, né? Desde que essa estampa não esteja brigando com a camisa. Né? Bacana. Mas ó, gente, camisa de manga curta não é camiseta polo, tá bom? Pra ela ficar estourada aqui nos braços, apertada. Camisa, tecido de camisa, né? Então aí você vai buscar ou algodão, se não for possível, algodão com poliéster, né? Ou com um pouquinho de elastano, pra você ficar mais confortável. Outra pergunta pros homens. Essa camisa curta, de manga curta, né? Ela pode ser de fora da calça ou por dentro da calça? Dentro da calça. Gente, vamos lá, por favor. Uai, tem que perguntar. Claro, mas assim, né? Preferir muito é sempre mais formal quando ela está dentro da calça. Eu imagino que para esse universo de vocês, mesmo quando no dia a dia que você está indo visitar cliente, camisa para dentro da calça, né? E de preferência que essa calça não seja jeans. E de preferência que ela não esteja caindo. É uma calça ajustada ao seu corpo. É uma calça que não vai estar caindo. Ela pode ser de sarja. Jeans, a gente vai deixar para um momento de lazer. Outro ponto, o cinto do homem tem que combinar com o sapato? Não necessariamente. Mas também ele precisa pensar, por exemplo, acho que a gente nem sei se a gente tem tantas opções de cor de cinto para homem, marrom né? e preto, né? Marrom, preto, marinho, né? Eu fiz experiência de compras com um cliente, ele comprou um cinto muito legal, que ele era marinho de um lado e marrom do outro. É um investimento super massa. Às vezes você vai gastar um pouquinho a mais, mas você tem um produto 2 em 1, gente, é maravilhoso. Mas assim, eu orientei que pudesse usar o cinto, por exemplo, o marinho com o sapato marrom, não tem problema, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse, precisa combinar o sapato com o cinto. Não precisa, mas se quiser pode, né? Fica mais clássico, fica mais formal mesmo você combinar, mas não precisa. Então tá. Só a conclusão. O terno, a meia do homem tem que combinar com o terno. Ou com o sapato. Ou com o sapato. E o cinto só não vem com aqueles cintos de corda. Outro ponto. É bacana, visualmente, assim, não sei, né? Ficar usando aquelas abotoaduras. Porque eu vejo alguns advogados. É chique. Principalmente na área que eu milito. E a Isadora, eu sei exatamente. E aí, gente, eles têm umas abotoaduras que parecem um brilhante de ouro. Não, e tem gente, tipo, suspensório também, né? Também. Gravata borboleta. Então, assim, Não, então já vai. Suspensório, gravata borboleta, abotoadora, vai lá.
Gravata borboleta é um item de um dress code, assim, extremamente formal. Quando você vai pra uma festa black tie. Gente, nada a ver você ir com gravata borboleta pro trabalho, pro fórum, pro tribunal. Para com isso, por favor. Ouviram? Ou você, né, assim… o garçom, às vezes, numa festa mais arrumada, vai de gravata borboleta. Mas eu tô contando isso pra vocês. É de um dress code que a gente chama de black tie. Que é um dress code, assim, super formal, luxuoso, chique. De festa muito chique. Casamento, por exemplo. Às vezes nem em casamento a gente não usa black tie, né? Às vezes no casamento a gente tá usando ali um esporte Black fino. tie, pra quem quiser visualizar, 007. Ele é totalmente black tie. Sim, verdade. Ótima referência, Bia. Mas é isso. Então, gravata borboleta pro trabalho, não. Vamos deixar pra esses eventos, né? Suspensório. Suspensório, né? É aquela coisa. Também vai muito do gosto pessoal. Necessário? Talvez não, né? Não é assim, um item que é super necessário no look. Tem gente que gosta, Mas né? o que ele… Assim, desculpa, mas eu nunca usei um Antigamente, a função do suspensório era sustentar a calça mesmo. Tipo, igual o cinto sustenta a calça, Sei. é sustentar a calça. Essa é a função do suspensório. Então, em tese, ele deveria ficar escondido. Ele, na verdade, não é escondido por dentro do blazer, né? Ele fica por cima da camisa, escondido por dentro do blazer. Esse negócio de usar suspensório. Hoje, o suspensório, ele tem uma conotação sexual, né? Um pouco sexualizada. Ah, sim. Né? Então, a gente pode… Às vezes, você aparecer lá pra fazer uma sustentação oral com o seu suspensório sem o blazer… Pode ser muito Pode sexy. ser estranho, né? Isso pode impactar diretamente a sua imagem pessoal. Então, se você usa ele e tá com um blazer o tempo todo, às vezes tira alguém, vê alguma coisinha, mas tá debaixo do blazer, tá tudo bem. Mas dizer que ele é extremamente necessário, não, você pode usar um cinto. E ele é chique? Você acha chique, assim? Olha, o conceito de chique, conceito de elegante, né? Ele é tanto cultural como pessoal. É interessante a gente pontuar isso. Por que ele é cultural? Porque a gente tem uma referência do que é chique aqui. Então, às vezes, para nós, chique é uma coisa, para quem mora lá no Rio, né? Chique é outra coisa. Alguém mora lá na Europa, alguém que mora nos Estados Unidos, alguém que mora na África do Sul, enfim. Diferentes conceitos do que é elegante de acordo com a cultura na qual a gente está inserido. Então, é difícil a gente fazer um julgamento de valor, né? Principalmente profissional em relação ao suspensório, de falar que é ou não é chique. Mas aqui em Goiás, acredito que seja, porque tá todo mundo usando. Todo mundo usando. Sim. Virou uma moda. Agora, só pra gente fechar esse assunto, pra mulher, plataforma pode? Advogada? Não é… Unha colorida? Vamos lá, para, essas né? coisas. Uai, mas assim, é um contexto geral, não é? Que comunica? Com certeza, tudo isso comunica. Aquelas unhas de bichinho, já viu? Já demais. A Dora vai ser cancelada. Não vou, uai. Gente, a gente tem que Vamos lá. perguntar. Não, tá certo, tem que perguntar mesmo. Você que gosta de nail art, né? Gosta de pintar a unha. Eu acho que esmalte colorido é ok, né? Você pintar a unha de vermelho e tal. Mas Azul saiba piscina, né, a Isadora? outra. A Isadora, com o estilo dela mais clássico, tá assim, querendo me bater agora. Não, deixa eu te falar. Ela pinta a unha de azul piscina, de verde, não vem que Não, não tem. eu até pinto, mas Com eu não faço brilho. bichinho. Eu já fiz bichinho. Aí, assim, eu comecei a pesquisar, né? Assim, como que eu poderia me comunicar melhor. E aí, eu fiquei, assim, Tá. estarrecida de não poder fazer um Desenho. animal coração. print. Um animal print na unha, entendeu? Gente, Então, assim, eu queria saber, por exemplo, mule. Quando que é um tubinho? Vou usar ele muito justo ou eu tenho que usar ele um pouco mais… eu vou sempre aconselhar que a roupa não seja muito justa, seja ajustada. Ajustada é diferente de justo. Mas só pra gente terminar de falar sobre a unha, não tem problema ser esmalte colorido, mas é isso, entenda o contexto no qual você está inserido. Qual é o tipo de cliente? Você está lidando com a área criminal ou com a área de família?
Depende. Isso muda muito. A depender, né, da área que você está lidando, pode ser que realmente você colocar um bichinho na unha vai te descredibilizar. É triste? Sim, né? Concorda? É justo? Não é justo, né? Não é justo que você chegue lá com a sua sustentação oral prontíssima, preparadíssima, seu conteúdo perfeito, chega lá e fala, olha, essa calça aí de brim preta, você não vai entrar. É muito ruim, mas isso é bom pra gente entender o quanto a imagem, eu comecei falando que era a porta de entrada. Exatamente, O quanto é importante. Isso é importante pra você mostrar o seu conteúdo, pra você mostrar ali o seu valor. Pode unha colorida? Pode. Pode bichinho? Avalie. Avalie se isso vai caber pra dentro da sua área. Às vezes você fazer um coraçãozinho na unha, ou às vezes fazer só uma listrinha, né? Tentar ali achar discreta, né? Tentar ali achar um meio termo. Agora, o que não pode de jeito nenhum é unha descascando. Eu acho assim, inclusive a minha está descascando, mas é porque eu acabei de voltar do Rio, tá, gente? Mas enfim, dentro da minha área, direito de família, eu acredito que a gente tenha a gente tem que passar uma outra imagem. A gente não pode passar uma imagem tão formal assim. Sim. Até porque eu preciso gerar empatia. A minha área é muito, assim, a vestimenta é um pouco parecido com a de psicólogo, porque o trabalho que a gente faz ali é um trabalho de empatia, de escutar, de escutativa, pra ir então ir pra parte técnica. A Isadora não tem isso. Com ela é o direito aplicado, pronto, acabou e tchau, entendeu? Então eu acredito que isso varia também de área para área. Mas não só isso, Bia. O problema, pelo menos ao meu ver, da área criminal, é porque como é uma área mais fechada e o universo feminino, ele é quase inexistente, assim, hoje é evidente que isso tem crescido e aumentado, e graças a Deus por isso. Mas há um tempo atrás, existiam pouquíssimas advogadas criminalistas. Então, quanto mais a gente se parece com o homem, melhor, mais credibilidade a gente emprega, né? Então, dentro desse cenário, eu sempre tento brincar com as coisas que eu gosto, né? Assim, eu gosto de ter um cabelo pintado, unha pintada, bastante blush, porque a minha cara parece 2 chineladas. Eu adoro isso. E eu não vou deixar. Só que aí eu tento comunicar de outras formas, tendo uma conversa mais ativa, mais certeira, sabe? Sabendo o que eu vou falar com o cliente, sabendo a postura que ele vai ter com relação a mim. Uhum. Então, assim, é difícil, porque, por exemplo, se eu fosse de família, eu teria um pouco mais de liberdade. A gente tem bastante liberdade, na verdade. E aí eu não tenho, assim, eu sempre tento ficar usando saia lápis, não tentar delimitar demais o meu corpo, né? Porque isso… E isso, assim, só fazer uma observação, que eu sei que não é o tema, mas isso é muito ruim. A gente precisa melhorar nesse ponto. Porque a feminilidade, ela não significa fraqueza, né? Não. A gente se vestir de forma feminina deveria agregar tanto valor quanto a gente usar um terninho, uma calça, entendeu? Com certeza, eu concordo plenamente. Isso é até outra pauta, né? Pauta. Outra não vamos falar disso aqui. Mas é outra pauta, fica a reflexão. Mas assim, realmente fica a reflexão, mas de como a gente pode ir mudando isso aos poucos, né? Então, pode ser que uma das maneiras seja você ir um dia ver o cliente de terninho e tênis. A outra, você vai ver o cliente com a calça de alfaiataria e uma t-shirt, uma camiseta, em vez de ir com uma camisa social, né? E aí, você chega lá e se impõe, né? Destila todo o seu conhecimento e ele fala, nossa… essa mulher aqui, ó, foda, né? Então, aos poucos, a gente já tem conseguido, né? Olhando pela perspectiva um pouco mais otimista, a gente já conseguiu avançar alguns passos, mas a gente ainda tem uma caminhada, assim, muito extensa por conta disso, né? A mulher, ela não pode se dar ao crédito somente quando ela usa elementos do guarda-roupa masculino. Sim. E é por isso que, né, eu sempre falo para as minhas clientes e gostaria de falar aqui para quem está ouvindo o nosso podcast que o blazer não é a única maneira de você ser formal, não é a única maneira de você ser credibilizada pela sua vestimenta, para você criar uma imagem pessoal de sucesso, vamos colocar assim, né? E a gente tem muitas alternativas na roupa que não são blazer e camisa social branca. Não, total. E assim, falando sobre áreas, eu acho que assim, tem por exemplo, a área do direito de família, ela também é uma área muito inclusiva. A gente trabalha com várias pautas, né? São pautas inclusivas, não é só lei que a gente
trabalha. A gente trabalha com tese, a gente trabalha com, por exemplo, se o direito de família não existisse, não teria casamento homoafetivo. Então, são coisas que a gente tem que quebrar tabus. Dentro da minha área, a gente trabalha com quebrar tabus, jogar a moral um pouco para lá, para poder fazer o direito acontecer. Então, eu acho muito interessante, porque as referências que eu tenho dentro da área do direito de família são pessoas que se vestem de forma normal. Porque elas precisam dessa aproximação. Mas eu queria te fazer uma pergunta na questão mulheres ainda, e homens também, sobre o cabelo. Porque assim, Você tá adivinhando meu pensamento. Então, é porque é o seguinte, eu vejo que por exemplo, eu tenho cabelo liso, né? Isadora também. Não, o meu é escovado. Não me interessa, assim, cabelo liso e tal. Às vezes o cabelo liso, ele é muito fácil de cuidar no sentido de tá pronto. Mas ele apresenta um pouco, não sei se um descaso, talvez, uma falta de zelo, com os cabelos arrepiados. E eu já vi isso, assim, outras pessoas falando que isso é ruim, que a gente tem que alinhar o cabelo, tem que passar aquela pasta, que não sei o quê. E homem da mesma forma. E tem a questão do cabelo branco, que se tá aparecendo cabelo branco é porque você é desleixada. Então eu queria que você falasse um pouco dessas coisas que são nossas, sabe? Que a gente às vezes não consegue mudar, porque a roupa, beleza, a unha, beleza, o sapato, mas tem coisa que é a gente mesmo. E aí? Olha, eu vou começar essa resposta retomando que a gente está falando sobre pequenos passos de mudança. E eu acredito que esse seja um deles. Falar sobre cabelo coloca a gente numa perspectiva racista e etarista. Com certeza. Né? Primeiro, quem tem cabelo liso, né, naturalmente liso, é muito mais fácil você tacar um gel lá para que nenhum cabelo arrepie. Apesar de que, gente, o cabelo de todo mundo arrepia. Não é verdade? Não existe. O cabelo, ele não existe pra ficar assim, Porque agora tá na completamente moda, alinhado. Mas vocês já viram que agora tá na moda aquele que parece que a pessoa saiu do banho? Eu não sei como chama aquele. É tipo um cabelo molhado. E é muito, sim, uma coisa Nossa, eu detesto. formal, uma Minha coisa cara fica toda. deixa o Não, cabelo. mas aquela, assim, vamos também sempre pontuar que a gente não precisa seguir o que tá na moda. Quando as coisas vêm pra tendência e a gente vê aí que a tendência ela se recicla o tempo todo, a gente precisa ter esse olhar crítico para entender o que faz sentido pra gente e o que não faz. Então, aqui eu vou trazer para vocês o caso de um cabelo crespo, né? Então, quem tem cabelo crespo é muito mais difícil você, por exemplo, ter que alisar. Você vai obrigar essa pessoa a Lógico que não. alisar o cabelo, né, para poder trabalhar. Então, assim, acho que hoje a gente tem avançado, mas a gente precisa avançar muito mais. e principalmente no direito, porque Né? o direito ele é muito assim. Eu acho que assim, o importante pra quem tá ouvindo é que eu vejo às vezes o meu cabelo e eu falo, gente, tem várias falhas e tá tudo bem, isso não influencia no, sei lá, no que eu sei ou deixo de saber. Só que o direito, ele é muito ruim, ele é pesado nesse ponto, entendeu? Ele é preconceituoso. Vamos colocar o que é, né? Não é pesado, ele é preconceituoso. Então, assim, banquem os seus cabelos. Principalmente se você é negro, negra, banque o seu cabelo. Porque ninguém pode dizer que um cabelo crespo ou, né, um cabelo de trança, que ele não é formal o suficiente para entrar dentro do seu trabalho. O que eu acho importante pontuar é que você cuide do seu cabelo independente da forma que seja o seu cabelo, né? Você não vai chegar lá assim, descabelado. Não, né? acabei de acordar. Isso também, né, vale pra quem tem cabelo liso, porque quem tem cabelo crespo, geralmente, ou cabelo cacheado, não penteia cabelo todo dia, mas você arruma o cabelo de alguma forma, enfim. Penteados também simples são bem-vindos, né? Desde que você realmente tenha cuidado. Isso é sobre cuidado pessoal, né? Cuidado pessoal. Da mesma forma que a gente cuida de unha, do tipo assim, eu falo que unha, gente, você não precisa estar com ela pintada o tempo todo, mas você precisa estar com ela assim, ajeitada, você não tá né, o corinho da unha saindo tudo para um lado, aquele negócio. É cuidado pessoal isso, né? Então, você precisa ter esse cuidado pessoal com o cabelo. E o cabelo branco? Aí, o cabelo branco também entra um pouco nessa
nessa área do preconceito com o etarismo, porque tem muito isso, principalmente pra mulher. Homem, né? Pode Não, ficar gente, grisalho o tanto que quiser. Eu já A vi, mulher assim, não pode, eu já vi não. julgamentos terríveis, porque a menina tá lá com, sei lá, 3 fios de cabelo branco. Ai, que menina desleixada, sabe? Será que ela não tá vendo? Gente, isso não tem a ver com desleixo. E a gente precisa desconstruir isso quando a gente escuta. Tudo bem você querer pintar o seu cabelo, né? E eu acho até assim que se você escolhe pintar, depois eu acho que o processo mais difícil é quando começa a crescer o cabelo branco e fica a raiz e um pedaço pintado. É mais complicado porque a gente vê muito, né, essa divisão ali. Às vezes não é fácil a gente lidar com essa pressão de não poder ter cabelo branco, gente. Porque, assim, eventualmente, uns mais, outros menos, vão ter cabelo branco. Nem todo mundo quer pintar o cabelo. Porque mulheres, né? A Bia acho que não pinta o cabelo, pinta. Não pinto. A Isadora que pinta o cabelo, eu também pinto o cabelo. Vamos combinar, não é fácil você E não manter é o barato. cabelo. Não Não é é, barato. Não é barato mesmo. Então, assim, são essas pequenas coisas que se a gente escuta, desconstrói. Fala, não é desleixo. Todo mundo tem cabelo branco, né? Se o cabelo tá ajeitado e tudo mais, não é desleixo, né? A gente precisa aceitar isso, que os cabelos vão ficar brancos. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que o que não dá é o cabelo, assim, meio esvoaçado, né? E sujo, né? E sujo, com Sujo, caspa. com certeza. Caspa. Às vezes os homens, quando usam ternos, um terno preto, e aí cai a caspa. Não, aí não dá, realmente. Então, isso, mais uma vez, é cuidado pessoal. Mas né? o que transmite esse cuidado pro homem? Tá com o cabelo, com o pezinho do cabelo feito? Sim, você tá com um corte em dia, né? Querendo ou não, quando você. E mesmo caso você opte por ter um cabelo maior, ainda assim você precisa estar com um corte do cabelo em dia. Não adianta, a formalidade também pede E isso. aquelas barbonas que estão na moda. a Barba lenhador. É sempre um. É o nome. É o nome mesmo. É sempre pontos de polêmica, né? A barba. Eu acho assim, se está alinhada a sua barba, ok, mas assim, ela ser extremamente grande, muito volumosa dentro desse ambiente, não adianta, não rola. Vai ganhar um estranhamento, né? Pode ser que realmente prejudique a sua imagem pessoal. Mais uma vez, para os homens também é algo a ser avançado aí, né? Você poder ter a sua barba, desde que ela esteja, gente, arrumada. Mais uma vez, você precisa cortar a barba, ajeitar a barba, cuidar da barba, porque não adianta você ter uma barba grande, é porque ele tem tudo esvoaçando, aquele negócio, né, despenteado, cada coisa para um lado, não vai funcionar. Então a gente precisa cuidar dessa barba, né? Tem produtos para passar na barba, enfim, você quer cultivar uma barba um pouco maior, cuide dessa barba, né? Mas cuidado, porque essa barba muito grande não é bem vista dentro desse ambiente do universo do direito, né? Então precisa estar com tudo isso em dia, sim. Gente, eu acho que o principal aprendizado, se é que a gente pode falar que foi um aprendizado novo, assim, é que a gente tem que cuidar dos detalhes, né? Eu acho que essa questão da transmissão de uma imagem é o detalhe, né? Às vezes você se olhar e realmente se olhar, né? Não ir lá de qualquer jeito, pronto, acabou. Sim. É cuidar da unha, cuidar do corte, né? Cuidar do cabelo em si. E é isso. Eu acho que é mais barato a gente cuidar desses pequenos detalhes do que a gente, às vezes, gastar rios de dinheiro com roupas caríssimas e que não vão, né, surtir tanto efeito. Sim, os detalhes fazem toda a diferença. Não adianta nada você tá lá com uma roupa caríssima, um tecido maravilhoso, né, de marca, enfim. E tá, né, todo despenteado, a barba, o cabelo mal feito, né? Enfim, a unha descascando, ou seja lá qual for o detalhe, a calça toda, né, embolando lá no pé, o sapato sujo. Então, não adianta nada você ter roupa cara e não cuidar desses detalhes. Então... e lembrando que a gente tá tentando falar sobre o direito, gente. A gente até tenta. Porque, assim, tem outras profissões que é super aceitável a pessoa, aparentemente, quanto mais desleixada, melhor, entendeu? Mais inteligente ela aparenta ser. Por exemplo, sei lá, o pessoal do TI. Eu vejo isso, essa diferença entre as profissões. Da publicidade e propaganda. Na verdade, assim, existe essa, nem é sobre ser desleixado
debochado, mas sobre ser mais informal. Mas, Mari, hoje em dia tem o estilo, que é sim. estilo desleixadão, assim, aquele jogadão. Tem gente que gosta de homens com… Tem é a assim. denominação. sim. É tipo, isso É tipo vem… lenhador. Não, isso vem, eu acho que uma eu tendência nem sabia que isso existia. muito, assim, dos jovens, né? A gente vê muitos artistas, né? Essa Glee Fashion, que é o Glee que a fashion. gente chama hoje. De realmente a moda feia, né? Tipo assim, já viram calça rasgada, o povo vendendo tênis sujo. Super polêmico também, acho que é outra pauta, mas assim, fica a reflexão da gente pensar que esses extremos, assim, que o pessoal traz na moda, às vezes é um grito de: olha, a gente precisa ser diferente, a gente precisa aceitar a individualidade dentro do nosso coletivo. Né? Então, eu gosto sempre de falar do bom senso, apesar de que ele escapa, né? Ele escapa, mas é sempre bom a gente ter bom senso quando a gente vai misturar a nossa individualidade com o nosso código de vestimenta mais formal, né? Principalmente aqui a gente está falando do universo dos advogados, mas é isso, até cada universo é um, né? Cada núcleo é um, cada área de atuação é uma, por isso é muito particular. Busque informações sobre o lugar onde você vai, qual é o tipo de cliente que você quer atender, né? Busque, inclusive, autoconhecimento, né? O que você quer transmitir? Você quer transmitir mais autoridade, né? Você quer transmitir mais empatia, né? Então, busque entender como as suas características físicas auxiliam você nessa imagem, porque a depender da nossa característica física, às vezes a gente tem uns traços mais delicados ou a gente tem um contraste alto, por exemplo, quem é muito branquinha com cabelo escuro, às vezes tem uma imagem mais distante. Se você precisa transmitir mais abertura, às vezes você vai precisar usar outro tipo de cor, né? Então, tudo isso influencia. Então, busque autoconhecimento, né? Busque saber para onde você vai, quais as pessoas que você vai conversar. Acho que essa é a chave, assim, para encontrar o que faz sentido. Ai, dicas valiosíssimas, Mari. A gente só tem a agradecer por você ter… deixa eu só lembrar. Eu lembrei de uma questão. Eu também não lembrei, não, Isadora. Eu falei a primeiro. Beatriz, ela tem cara de menina nova, né? E isso, eu não sei se você enfrenta problema por conta disso. Já enfrentei, mas hoje não mais. Quando eu saí da faculdade, eu sempre tentava me colocar como uma pessoa que tinha mais idade. Então, eu usava até peças para transmitir mais confiança. Porque eu odiava, assim, a Beatriz brinca, mas eu detestava quando o povo falava assim: nossa, doutora, a senhora é tão novinha. Porque isso vem com uma descredibilidade, principalmente quando a gente é mulher, né? Então, a gente é descredibilizada por ser novinha. Nossa, tão novinha, sem experiente, olha lá. Eu entendo, porque ou senão eu vou fazer ela de boba. Quando eu formei, eu também tinha essa cara de novinha e também detestava. E aí, desde então, sempre fiz muito uso de peças mais formais, linhas mais retas, alfaiataria, e tomei muito gosto, né, por isso. Mas assim, realmente, esse é um movimento cultural, né, gente? Eu tenho essa cara e infelizmente não vai rolar de mudar, né? Mas… Vá para o seu ponto. Mas só pra concluir esse seu ponto, só pra te dizer que, gente, é só você agradecer e falar: sério, obrigada por você me achar com cara de nova. Pronto, próximo ponto. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre os acessórios, que acho que é uma coisa que a gente não falou e eu acho que seria interessante. Brinco, anel, às vezes bolsa, óculos. Se você puder dar uma dica, assim, pra mulheres e homens. Vamos lá. Dourado ou prata, espalhafatoso. Isso é colorimetria. Isso é colorimetria. I'm sorry. Mas não. assim, por exemplo, rapidão. Às vezes você tá com uma roupa super chique e o anel que você tá usando tá descascando. Pode Exatamente. acontecer, minha gente. Mais uma vez, a gente vai falar de detalhes. E de como diferentes materiais passam diferentes tipos de informação. Então, por exemplo, é diferente você usar um brinco de metal, de você usar um brinco de pedra, de você usar um brinco, por exemplo, sei lá, tem uma corda ou um material de resina, né? Cada um tem uma mensagem diferente. Quando a gente está falando de formalidade, a
preferência sempre pelo metal. Ou pérola, por exemplo, que acaba sendo um clássico. Mas se você ir com acessório de metal, né? Dourado, prata, cobre, rosé, enfim. É o metal de sua preferência, né? Possivelmente é maior a chance de você acertar. Cuidado, né? Com as bijus empretecidas, descascando, né? Anéis com pedras de plástico. Querendo ou não, tudo isso faz o que a gente chama assim, ele tira um pouco do valor da sua produção, né? Você tá lá com o alfaiataria e tudo, vamos supor, né? De terninho que você precisa ir lá para sua sustentação. E a Beatriz falou, o anel descascando, né? Então, tome cuidado também com esses detalhes. Então, acho que para as mulheres que usam mais acessórios, você ter esses acessórios de metal mesmo, acho que é a dica, assim, mais certeira pro trabalho. Fora do ambiente de trabalho, gente, seja feliz. Resina, colorido, acessórios favor. coloridos, tá? Flores. Por favor, gente, fora do ambiente de seja- trabalho, se joga. Se É, joga, o carnaval tá chegando. Exatamente. Se joga, se isso fizer sentido pra você. E pros homens, você tem alguma dica em relação a acessórios? Olha, homem, aí assim, a gente vai. Óculos, eu acho que também é um elemento que traz muita personalidade. Eu acho já mais difícil a gente falar, por exemplo, eu tô aqui pra quem tá vendo, né? Pra quem não tá vendo, vou descrever. Eu tô usando um óculos redondo de resina preto com um detalhe off-white em cima. Um óculos diferentão, né, Muito. gente? Super diferentão. Mas faz parte da minha personalidade. Eu acredito que eu poderia muito bem ser advogada com esse óculos. Também acredito. Né? Então faz parte da personalidade. Então é isso, só assim, né? Óculos com a fita crepe aqui, ó, enrolando. Não dá não, tá, gente? Vamos arrumar Não o pega bem, óculos, não não pega pega bem, independente do tipo de óculos que você usa. E agora os homens, aí acaba sendo um pouco mais difícil pra quem gosta de alargador, brinco. É difícil, né, gente? Não, e Aquele agora negócio tá que na põe no moda nariz também, tem eu não É, sei. piercing. 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 É difícil, né, a gente falar isso, mas não entra nesse universo, né? E, gente, Então, tatuagem também, de verdade, dentro do direito. É um tabu. É um total. tabu. Na verdade, dentro né? do direito tem muito tabu, né? Tabu, cabelo branco, colorido. cabelo colorido, tatuagem. Pra você ver que a gente tem muitos passos pra avançar. De Muito. qualquer forma, né? Pra facilitar a vida, se você gosta, tem um piercing, às vezes um piercing que você possa esconder. Esse aqui, inclusive, é bom, você enfia ele pra dentro. É mesmo? Ele some, tem muita gente que usa. Às vezes vocês vão se surpreender. A quantidade de pessoas que tem piercing no septo, você vira ele pra dentro, acabou E tá o tudo piercing, certo. gente. E você Mas tem? eu não. Ah, eu falei, como Falei desvira. Eu não. Desvira. Não, mas assim, tem muitos colegas que têm. Agora, por exemplo, o piercing na sobrancelha já é mais difícil, né? Então, alguns lugares são mais difíceis. Né? O brinco pros homens, querendo ou não, nesse universo também é difícil. E anéis? Sem ser aliança? Para os homens. É porque tem o anelzinho do direito, né, minha gente? Todo Um mundo anelzinho usa. do direito, ok, né? Se isso faz parte ali da sua personalidade, né? Vou fazer o quê? Né? Tudo bem. Agora, você colocar isso até para as mulheres, uma mão cheia de anel, né? Com muitos anéis em todos os Tô dedos. parecendo cigano. A Isadora. Olha só. A Não me Isadora vai ser cancelem. cancelada, porque ela… Não me cancelem, mas a minha avó falava isso. Não, tá vendo? É as referências que a gente traz da vida e tá tudo certo. Eu acho chique, eu acho bem praiano, bem bonito, Ó, bem tá jovem. vendo? Jovem. Olha, gente, Não, eu uso, gente. Eu Presta- uso, só não uso presta- sempre. Vamos usar esses comentários para a gente prestar atenção em como essas referências são particulares Sim. e construídas conforme o nosso contexto. Então, antes de julgar o lookinho do coleguinha fora do ambiente de trabalho, porque dentro do ambiente de trabalho a gente tem essa obrigação de ter a formalidade, vamos tomar cuidado com esses julgamentos, porque a gente pode estar, às vezes, né, tendo o entendimento que a outra pessoa não tem. De qualquer forma, muitos anéis é mais informal. É mais informal você ter uma mão cheia de anéis. Isso vai trazer muita atenção para sua mão. Mais uma vez, pode desviar a atenção do seu discurso, né? Porque você tá ali movimentando a mão e a pessoa tá prestando atenção no, No anel. no anel, naquele movimento brilhante ali que tá acontecendo na sua mão, né? Então, pode ser que isso traga
fica desatento, a pessoa fica desatenta ao que você tá falando. Né? E até o anel que você usa, o dedo que você usa o anel, né? Então, o mais clássico é esse aqui, que é o anelar, Anelar. né? O dedo do casamento, né? Para as mulheres ainda o dedo do meio funciona. Esse dedo aqui, quando a gente coloca anel, ele é um dedo de autoridade. Olha lá, tá vendo? Ela manda no Pedro assim. Uai, me irritou, Né? Tomou a dedada. Então, é isso. É você, até nisso. Nesse aqui, às vezes, no dedão, às vezes fica um pouco mais informal, né? No mindinho, então, fica super diferentão, né? Eu já vi muitos homens com… Muitos homens com o anel do direito no mindinho. Homem parece tipo que é o Good aquele negócio Father, de… sabe? Exatamente. Pensa. Referência sei lá, um cara assim, de poder, ai, gente, né? os homens, eles são demais mesmo. Eles não têm muito o que explorar, infelizmente. Mas, Mari, se você puder fazer uma conclusão pra gente e dar mais uma dica final pra quem tá começando. Lembrando que as pessoas, né, acho que a gente tem que lembrar, quando a gente tava começando na advocacia, a gente se preocupava demais com essas coisas, assim, sabe? Até entender o contexto, né? Até entender que, por exemplo, eu atendo às vezes cliente de jeans e tá tudo bem, sabe? Eu não vou ao fórum de jeans, mas existe uma diferença. Então, essas pessoas que estão no comecinho, que às vezes ainda nem tem um salário, sabe? Às vezes não tem condição, às vezes, de comprar um terno, né? Porque é caro. Essas roupas que a gente tá falando aqui são caras. Sim. A roupa, o formal do direito, ele é para uma classe, não tem como, realmente. Então, se você puder dar uma dica final para essas pessoas que estão começando, o que elas podem fazer para se virar com o que tem, com o mínimo. E se você quiser indicar lojas e falar da sua colorimetria para fechar, fique à vontade. Faz seu merchan. Faz a sua. É. Gente, vamos lá. Acho que a primeira dica é realmente evitar tudo que seja extremamente justo. Acho que isso já te ajuda, assim, 1.000.000.000. Inclusive o jeans, né? Às vezes um jeans com a modelagem mais soltinha, né? Já te ajuda demais em relação a um jeans que tava muito justo. Roupa de malha, muito cuidado. A gente usa muita blusa de malha aqui. Também traz essa informalidade, alcinha. Então, busca, né, roupas às vezes um pouquinho mais fechadas, não precisa ser demais, né? Às vezes, assim, esse tecido que eu tô falando pra vocês, ele não é muito caro, né? Então, é uma opção. Busque no guarda-roupa as cores um pouquinho mais sóbrias, que nesse primeiro momento pode ser que ajude mais, né? Esses que a gente chama de neutros coloridos, que é esse que entra cores um pouco mais escuras, marrom, não necessariamente escuras, podem ser claras, mas não muito vibrantes, né, que podem ajudar, né, vale muito investimento, por exemplo, numa terceira peça, que às vezes pode não ser o blazer para as mulheres, pode ser um colete, né, tipo esse que eu tô usando, porque aí você consegue colocar por cima da alcinha, você consegue girar um pouco mais esse guarda-roupa. Atenção aos detalhes que a gente falou, bateu muito nesse martelo aqui, né? Costura, roupa descosturando, roupa com furinho, roupa muito puída. Então, vamos prestar atenção nesses detalhes que já vai fazer, assim, uma enormíssima diferença para quem tá começando e às vezes não consegue investir em muita coisa agora. Tá? Acho que o que fica de recado é esse. Agora, acho que indicação de loja é muito particular. Vou deixar esse merchan das lojas, né? Quem quiser me procurar, faço experiência de compras. Então, eu faço todo esse projeto, assim, de uma forma super individualizada, de acordo com a sua intenção, com o seu orçamento, seja ele qual for, né? Você falar pra mim, Mari, tem R$100 pra gastar. Vamos lá, vamos procurar, né? Nossa, Mari, então… Vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós vamos com você. Vamos procurar, vamos fazer lista de compras juntos. E a colorimetria que é interessante justamente para você investir nas peças que mais te favorecem. Então, o que a colorimetria faz por você? Você vai achar as cores que mais harmonizam com a sua beleza pessoal, beleza natural, né? E dentro desse processo eu também explico a diferença entre cores que harmonizam e cores que fazem sentido, ou seja, a gente vai falar sobre intenção de imagem. Tudo nesse mesmo pacote aí para você já começar essa sua carreira, ou você que já está nessa carreira e tá precisando dar aquela renovada no guarda-roupa, tá sentindo falta, né, de peças que te representam, pode ser que seja essa influência das cores, sim.
tá? Pra gente começar a investir em peças com cores que realmente te favorecem. Que faz super diferença também na hora de você se vestir. Ele traz uma complexidade pro look, você colocar, misturar diferentes cores, né? Traz essa complexidade do que você tá só sempre ali com preto e branco, tá? Então, pra quem quiser, estou super à disposição pra vocês. Onde que as pessoas te acham, Mari? Vocês me acham no @estilo Mari Faria, lá no Instagram. Pode me chamar, mandar mensagem. Adoro bater papo, trocar ideia, né? E também mais informações sobre esses serviços. Tudo lá. Pode me procurar lá no Instagram. Ai, que bom. Gente, é isso. Acho que a gente conseguiu aprender bastante. Eu vou sair daqui e vou tirar meu esmalte. Porque eu estava no Rio, tá bom? É isso, pessoal. Então, Mari, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui hoje. E a gente se vê no próximo episódio, não é mesmo? É isso aí, pessoal. Até mais. Beijos. Obrigada, beijo. Obrigada, gente. Tchau.